Pessoal, mais uma semana, estamos aqui firme e forte para fazer mais uma atividade, agora de Geografia 7, peguem lá, não, desculpem, Geografia 8, peguem lá, acesso à educação, Geografia 8, acesso à educação. Gente, é muito importante que vocês acompanhem a explicação da professora, porque hoje a professora está mandando para vocês um mapa que vai ser preenchido pelas cores certas com vocês. Vocês vão pintar esse mapa para mim, conforme os dados que nós temos lá. Então a professora colocou as cores certinhas. Esse mapa ele vai falar sobre o quê? Sobre o acesso à educação. Quantas crianças no Brasil... Vou até tirar isso aqui, que isso aqui ficou da outra aula. Aí. Quantas crianças no Brasil vão à escola regularmente? Isso acontece de maneira igual no Brasil inteiro? Não. Acontece também de forma diferente. Lembra que nós na última aula falamos sobre a desigualdade social? E que existem pessoas analfabetas, essas pessoas não estudaram por N motivos, e tinha uma atividade lá, inclusive, que falava sobre isso, se você conhece uma pessoa que não estudou, e por que ela não estudou, por que ela não leu, por que ela não sabe ler e escrever. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o acesso à educação. Acesso à educação, gente, é a escola pública para a criança frequentar sem pagar, que o governo dá. Então, como que está isso no Brasil? Qual é a distribuição? Aonde tem mais criança na escola? Aonde tem menos criança na escola? Então, nós vamos ver pintando o mapa. Vocês vão colocar lá no mapa e vão acompanhar com a professora a legenda que eu coloquei. Então, para começar respondendo, nós temos que pintar o mapa. E o mapa diz que em alguns estados você vai pintar de vermelho, outros de laranja, outros de verde, outros de amarelo e 3 vocês vão deixar em branco. Depois tem a legenda do mapa. Lembra que a professora falou para vocês que é muito importante os mapas terem legenda? Muito importante. Um mapa sem legenda não é nada. Aqui nós temos um mapa que tem a legenda. Não sei se vocês estão vendo. Ó, onde é verde é o norte. Aonde é laranja é o nordeste. Então, esse mapa tem esta legenda. Depois que vocês pintarem o mapa, vocês vão pintar o quadradinho das legendas, do jeito que a professora deixou aí também. De 2,8 a 4,8, não pintem o quadradinho. De 4,9 a 10,1, pintem de amarelo. Então, vai lá, pinta de amarelo. O outro vocês vão pintar de verde, de laranja. Vão seguir a sequência que a professora deixou aí, tá bom? Ó, tem que pintar da forma correta. Se você não conseguir pintar certinho, os seus dados não vão bater, tá? Então, vocês vão pintar da forma correta. E pintando o mapa, então, a gente vai poder responder sobre ele, olhar para ele e ver o que ele quer dizer, porque todo mapa ele é feito para dizer alguma coisa e você tem que entender esse mapa. Esse vai falar sobre o analfabetismo, a falta de acesso à educação. Por quê? Como é que tá isso? Então, vocês vão ver lá, ó. Veja as taxas, está escrito no mapa. Veja a taxa de pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever em cada estado do país. Então, você vai ver lá. Aonde é verde escuro, é mais. Eu não sei a cor que a professora colocou, vermelho. Aonde você vai pintar de vermelho, lá em cima, deixa eu ver aqui que eu vou acompanhar para vocês. Aonde vai pintar de vermelho é porque a situação é muito grave. Laranja, um pouquinho menos. Verde, já um pouquinho menos. Amarelo já tá mais calmo. E onde tá mais tranquilo é branco, tá? Então, vocês vão pintar conforme tá escrito lá em cima. E aí, depois que pintarem o mapa e a legenda, vocês têm umas perguntinhas para responder a respeito desse mapa. Esse mapa tem um tema de pesquisa. Qual é o tema desse mapa? Ele tá falando sobre o quê? Você vai responder para mim. De acordo com o mapa, onde está localizada a maior parte de pessoas analfabetas em nosso país? Se você pintou corretamente, você vai encontrar. Mais um desafio da professora. Eu não coloquei o nome dos estados. Eu coloquei apenas as siglas. Lembra que nós estudamos logo nos começos dos primeiros dias de aula, no nosso livro, sobre as siglas? A sigla e que estado era?
Ah, peguei vocês. Quero saber se vocês aprenderam. Então, eu não coloquei o nome dos estados, eu coloquei a sigla. E no mapa também tem a sigla. Só que na hora de responder, eu não quero que você coloque a sigla. Eu quero que você coloque o nome do estado. Desafio para você. Eu quero que você faça isso. Se você não souber, pode pesquisar, perguntar para alguém. Você vai conseguir, tenho certeza. Aí, gente, tem lá a pergunta. Em que estados estão as menores taxas? As taxas de analfabetismo, aonde tem menos pessoas analfabetas. Você vai descobrir olhando direitinho as cores que você pintou. Depois tem lá, podemos notar que as maiores taxas de analfabetismo vêm da região, que eu não vou falar agora, porque você não respondeu lá em cima, e explica por que você acha que isso acontece. Por que nesse lugar as pessoas têm dificuldade de alfabetização? Não puderam ir para a escola. Por que isso acontece nesses estados, na sua opinião? Conversa com a família, você vai acabar enxergando uma conclusão, tá bom? Nos estados, então, que são os menores índices de analfabetismo, um lugar que tem menos pessoas que sabem ler e escrever, que não sabem ler e escrever, as pessoas ainda não sabem ler e escrever, em sua opinião, respondendo por que isso acontece. Peraí, vou ler direito para vocês, tá? Para poder explicar. O exercício 5 diz assim: nos estados, que eu não vou falar, estão os menores índices de analfabetismo. Por isso quer dizer que existem menos pessoas que ainda não sabem ler e escrever. Em sua opinião, responda por que isso acontece. Escreva com suas palavras e pode pedir ajuda aos familiares. Então, eu pedi primeiro para você responder por que acontece no lugar que tem mais analfabetos e por que o lugar que tem menos analfabetos tem menos analfabetos. Por quê? O que tem lá que fez com que as pessoas fossem à aula, estudassem e ficassem alfabetizadas? Você vai responder para mim. E o 6, por que é tão importante saber ler e escrever? Por quê? Por que é importante saber, para você, na sua opinião, por que é importante saber ler e escrever? Você acha que é importante saber ler e escrever? Se você não soubesse ler e escrever, como é que ia ser sua vida? Difícil, né? Agora você vai responder nessa última pergunta se você tem alguém na sua família que é analfabeta. E se ela é, por que ela é? O que aconteceu na vida dela que não impediu essa pessoa de ir até a escola, aprender a ler, aprender a escrever? O que aconteceu? É a vivência de alguém muito justificável, viu, gente? Isso não é um motivo de punição, não. A pessoa, se ela não foi para a escola, ela teve motivos muito sérios para não fazer isso. Se ela não aprendeu a ler e escrever, ela teve motivos. E eu quero que você pesquise se você conhece alguém ou se tem alguém na sua família que é analfabeta e por que isso aconteceu, tá bom? Então, gente, era isso por hoje, tá bom? Espero que você faça. Das 11 até as 11h30 eu tô aqui para responder, desde as 7h30 às 11h30. Você pode perguntar para mim, eu vou te ajudar a responder a atividade. Procure fazer as atividades junto com a gente no dia certo, tá bom? Não deixa remontar, porque fica muito difícil quando remonta muito, depois vocês fazem tudo correndo. A professora tem reparado algumas atividades feitas meio às pressas. Vamos trabalhar devagar. Vamos usar tudo devagarzinho, certinho, as atividades, ouvir as explicações. Isso é muito bom para vocês e vocês vão conseguir aprender melhor, tá bom? Então, sigam direitinho, façam a pergunta. Se você fizer essa pergunta depois das 11h30, a professora vai poder responder apenas no outro dia, tá bom? Das 7h30 às 11h30. Então, por favor, procure fazer até as 11h30 essa dúvida. Se você tiver ela em outro momento, vou ter que esperar a professora, o dia, o horário certinho que a professora vai poder responder você, tá bom? Não é por má vontade, é regra, a gente tem que cumprir, tá? Letra legível, muito importante. Escrevam bonitinho, letra redondinha, para a professora conseguir corrigir essas letras aqui, que tá bem complicadinho, gente. Às vezes vocês fazem correndo, a letra fica feia, a professora tá penando ali para ler alguma coisa. Então, capricha na letra, bonitinho, tá? Eu espero vocês, então, na próxima aula. E qualquer coisa é só chamar. Tô aqui. Um beijo grande. Até mais, gente.